casa. Senhor presidente, senhores senadores, senador Jorge Viana, o governo lançou na última quinta-feira, seguindo o ritual de festividade regado a pompa e circunstância, mais um pacote bilionário de incentivos. Dessa vez o mote foi o Plano Inova Empresa, cujo objetivo anunciado é tornar as nossas indústrias mais competitivas no mercado global por intermédio da inovação tecnológica e aumento da produtividade. A profusão de pacotes lançados nos remete a uma corrida de 100 metros rasos, modalidade olímpica do atletismo, considerada a principal prova das corridas de velocidade. Conforme detalhou Sua Excelência, presidente Dilma, os recursos alcançam 32,9 bilhões e serão direcionados às empresas de todos os portes dos setores industrial, agrícola e de serviços. O governo mantém a conhecida estratégia: lançamentos espetaculosos, que depois frustram ou caem no esquecimento da sociedade brasileira pela ausência de resultados concretos. Eu repito o que tenho dito inúmeras vezes nestes anos: o governo é muito bom de anúncio, mas é péssimo de execução. Nós vamos verificar no texto desse discurso a opinião de especialistas a respeito deste novo evento administrativo que faz parte do marketing oficial, que leva a presidente nos últimos dias a adotar uma postura mais ousada em matéria de publicidade. Obviamente, já na esteira do projeto de poder, tendo em vista estarmos nos aproximando do pleito eleitoral de 2014. A gênese do conceito de inovação nos foi legada por Joseph Schumpeter. Inovar é produzir outras coisas, ou as mesmas coisas de outra maneira. Combinar diferentemente materiais e forças, enfim, realizar novas combinações. Com o passar do tempo, o referido economista aprofundou sua análise das fontes de inovação. Em nossos dias, como destacam os professores doutores Marcos Paulo Fuch e Ana Patrícia Morales Vilha, das Universidades Federais do Paraná e do ABC, inovação, especialmente a inovação tecnológica, é tida atualmente como essencial nas estratégias de diferenciação, competitividade e crescimento em um número cada vez maior de negócios. O lançamento de um pacote de 32,9 bilhões para a inovação no país, Plano Inova Empresa, mereceu esmerada análise de Rafael Levi, engenheiro elétrico graduado pela Unicamp, com especialização em telecomunicações pelo Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lyon, na França, pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, com especialização em inovação e formação em Open Innovation na Universidade da Califórnia. Segundo Rafael Levi, ao comentar o lançamento do pacote de inovação, a alta cifra levanta questionamentos sobre o estado da inovação no Brasil e os caminhos que o poder público tem encontrado para fomentá-la. Como tão bem identifica o especialista, o Plano Inova Empresa, que seria uma oportunidade para propor uma reforma ampla de gestão, basicamente se resume a injetar um volume maior de recursos nas linhas de trabalho já existentes, ou seja, sem inovação alguma. O aporte de 32,9 bilhões não é a solução mágica que o fomento à inovação necessita. Diz Rafael Levi, o lançamento do pacote pelo governo federal, nesse contexto, torna ainda mais relevante
a reflexão sobre se a medida será capaz de aperfeiçoar o modelo brasileiro de incentivo à inovação ou se irá se restringir a aumentar o volume de recursos, sobrecarregando a capacidade operacional das agências. Esse aspecto torna-se crítico, uma vez que boa parte das iniciativas bilionárias já criadas anteriormente tiveram falhas na implementação, não atingindo as expectativas e apresentando resultados questionáveis. Vamos a alguns exemplos citados pelo especialista. Em 2009, foi anunciado 1,4 bilhão para a primeira empresa inovadora, Prime, com o objetivo de investir em novos negócios inovadores. Na prática, a execução orçamentária do programa não chegou a 12% do esperado, ficando em cerca de 160 milhões, e o programa foi extinto logo em seu primeiro ano. Já o programa de subvenção econômica, que desde 2006 vinha oferecendo anualmente 400 a 500 milhões de recursos não reembolsáveis diretamente para as empresas, foi descontinuado em 2012. A iniciativa atingiu recordes de demanda por parte das grandes empresas, mas parece ter sido totalmente extinto, estando limitado agora ao Tecnova, cujo foco é apenas nas pequenas empresas. Também no que se refere a incentivos fiscais, pode-se ver uma estagnação na evolução do programa. O valor total de investimentos em P&D incentivados caiu 20% entre 2010 e 2011 e não cresce mais desde 2008. Além desse problema, o programa tem encontrado dificuldades em se adequar a formas diferentes de inovar, além do P&D industrial. No último relatório de uso dos incentivos fiscais da Lei do Bem, nenhuma operadora de telecomunicações teve sua prestação de contas aprovada, mostrando que o governo ainda não reconhece os esforços do setor de serviços. Bem, conclusão. Pelos precedentes, este é mais um anúncio que gera uma falsa expectativa e cujo objetivo final, cujo resultado final, lastimavelmente, deve ser a frustração. Certamente, daqui a alguns anos, daqui 2 anos, ao final do governo Dilma, nós poderemos voltar à tribuna e afirmar que dos 32 bilhões anunciados, apenas alguns milhões de reais foram investidos, como ocorreu com o programa de 1 bilhão e 400 milhões, que aplicou apenas 160 milhões de reais. Os precedentes estão aí para serem verificados, como alerta para que não se gere a falsa expectativa. O governo alimenta-se dos anúncios mirabolantes, conquista popularidade ao anunciar e aposta na ausência de memória dos brasileiros. Espera que a cobrança não ocorra ou até seja encaminhada para endereço errado, e assim o governo vai preservando a sua popularidade com a propaganda fraudulenta que utiliza com recursos públicos. Em que pese ser louvável que o Inova Empresa se propõe a integrar os mecanismos para simplificar o acesso da empresa à inovação, mantém, por outro lado, as mesmas estruturas de programas anteriores, crédito, parceria com universidades e subvenção para a contratação de pesquisadores, ou seja, não inova em nada. Nas palavras de Levi, acaba não criando mudanças substanciais, apenas aumenta o volume de recursos, ou o anúncio do aumento de recursos. Para concluir, senhor presidente, estou concluindo, reproduz o pensamento dos professores Marcos Paulo e Ana Patrícia, já citados. Para a maioria dos países emergentes, como o Brasil, o crescimento sustentado empresarial através da inovação tecnológica ainda é considerado um grande desafio.
e ficamos a dever. O desafio está posto, mas até agora o governo não demonstra aptidão e capacidade para enfrentá-lo com resultados. Os desafios que estão postos ao sistema de inovação em nosso país são inúmeros e exigem o fortalecimento das articulações e parcerias entre os atores públicos e privados, atuantes no processo de inovação. Do governo esperamos menos marketing e ostentação, mais competência na execução, um mínimo de reflexão e algum planejamento estratégico. Muito obrigado, senhor presidente.